Olá, para onde quer que os seus pensamentos estejam te levando hoje, vamos explorar juntos aqui uma ideia que toca numa sensação bem humana, né? Aquela de se sentir meio perdido, deslocado, procurando um lar. Isso mesmo. A nossa base hoje é o Deus Pródigo, do Timothy Keller. Ele pega a famosa parábola do filho pródigo e, bom, dá uma virada nela de um jeito bem surpreendente. Exatamente. E a nossa conversa hoje vai focar nisso, em como Keller desvenda essa história. Ele diz que não é só sobre aquele filho rebelde que todo mundo conhece. Certo. Ele desafia a gente a ver que a história é sobre os dois filhos perdidos. E como isso revela algo, assim, muito profundo sobre pecado, graça e a esperança central do cristianismo mesmo. Ok, vamos nessa então. A maioria lembra da história, né? O filho que pede a herança, vai embora, gasta tudo. Sim, o clássico. Mas o Kelly já começa diferente. Ele lembra que Jesus inicia dizendo: um homem tinha 2 filhos. O foco não é só num deles desde o começo. E tem o contexto também. Para quem Jesus estava contando aquilo? Isso é fundamental. Verdade. Quem eram os ouvintes? Olha, Lucas deixa claro. Jesus contou essa parábola diretamente para os fariseus e mestres da lei, a elite religiosa. Aqueles que o criticavam? Exatamente. Criticavam porque ele andava com publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus estava falando para os irmãos mais velhos, digamos assim, sobre a atitude deles com os irmãos mais novos que ele acolhia. Era uma confrontação, sabe? Bem direta. Entendi. E a palavra pródigo? O que Keller diz sobre ela? Significa só gastador, né? Bom, significa perdulário inconsequente. E claro, se aplica perfeitamente ao filho mais novo. Mas o Keller, ele vai além. E aqui a coisa começa a ficar muito interessante. Como assim? Ele sugere que o termo também descreve o pai. O pai, pródigo. Sim, a graça do pai é tão escandalosamente generosa, tão inconsequente ao perdoar e celebrar sem exigir nada, que parece imprudente, quase ofensiva para o irmão mais velho, para a comunidade toda. É uma graça pródiga, esbanjadora. Uau, isso já muda tudo. Ok, em vez de contar a história inteira de novo, vamos focar nos pontos que o Keller destaca. O pedido do filho mais novo pela herança, aquilo era culturalmente desejar a morte do pai, né? Um choque. Totalmente chocante. Mas a resposta do pai consegue ser ainda mais. Ele concorda. Ele concorda. Ele abre mão de uma parte enorme do seu bios, da sua vida, do sustento dele. É um sacrifício, assim, imenso. E depois, quando o filho volta, acabado com aquele discurso pronto de me trata como empregado, focado em restituição. O pai nem espera, vê de longe e corre. Algo que um patriarca da época jamais faria. Era indigno. Exato. E o abraça antes de qualquer confissão. Interrompe o discurso ensaiado de culpa. Manda trazer a melhor roupa, talvez a do próprio pai, anel, sandálias e o novilho gordo. A carne mais cara, para uma festa para a aldeia inteira. Sim, é a imagem pura da graça. Não tem nada a ver com merecimento, é só o amor do pai transbordando. E aí vem o outro lado, o irmão mais velho. A recusa dele entrar na festa, aquela raiva toda pela injustiça, o novilho pro irmão pecador e para ele o bom filho nenhum cabrito. Isso diz muito, né? Diz tudo. O foco dele é total no próprio desempenho. Eu nunca te desobedeci. Ele se sente no direito. Desprezado, né? Ele até insulta o pai, diz olha, em vez de usar um tratamento de respeito. E a resposta do pai, de novo, é um apelo gentil. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. A gente tinha que celebrar, mas a história para aí. Fique em aberto. Fique em aberto, que provocação. Pois é. Jesus deixa a pergunta no ar, especialmente para aqueles fariseus. Vocês vão ficar aí fora, ressentidos, ou vão entrar na festa da graça? Ok, então, o Keller usa os 2 filhos para mexer com a nossa ideia do que é pecado. Ele fala de 2 caminhos que as pessoas usam para buscar felicidade, para dar sentido à vida. Isso. 2 paradigmas básicos. O do irmão mais velho é o da conformidade moral. Sabe, seguir as regras, ser bom, cumprir as obrigações religiosas para garantir a bênção de Deus, a salvação. É o caminho da religião, digamos. E o do irmão mais novo seria o da autorrealização. Buscar liberdade pessoal, achar a própria verdade, quebrar as regras, mesmo que isso signifique viver de forma irresponsável. Seria o caminho da irreligião, do relativismo. Exato.
E o ponto central do Keller é este: apesar de parecerem opostos, os dois filhos tinham, lá no fundo, o mesmo problema. Mesmo problema? Como assim? Os dois ressentiam a autoridade do pai. Os dois queriam os bens do pai, o controle da própria vida, a felicidade do jeito deles. Mas, na verdade, nenhum dos dois queriam o pai em si, o relacionamento com ele. Entendi. Então a rebeldia não era só do que foi embora. O que ficou também se rebelava, só que de um jeito diferente, usando a bondade, a obediência como moeda de troca, para controlar o pai, para garantir o que ele achava que merecia. Precisamente. Um se rebelava sendo mal, o outro se rebelava sendo bom. Mas, no fundo, os dois queriam ser seus próprios senhores. Isso leva o Keller a redefinir o pecado de um jeito mais fundo. Não é só quebrar regras, então. Vai além disso. Muito além. Pecado, na essência, é autossalvação. É a gente se colocar no lugar de Deus como Salvador, Senhor, juiz da nossa vida. Tentar construir nossa identidade, nosso valor fora de Deus. E dá para fazer isso tanto ignorando as regras, como o mais novo, quanto guardando as regras com todo o cuidado, para merecer o favor de Deus ou para tentar controlar a Deus e a realidade, como o irmão mais velho fazia. Me lembra um pouco Salieri, do filme Amadeus. Ele era devoto, mas usava a moralidade dele quase como uma barganha com Deus, para ganhar o gênio musical, né? É um exemplo perfeito. Para o irmão mais velho da parábola, a sua justiça própria, aquele orgulho moral, era a maior barreira para o amor do pai. Ele não achava que precisava de graça. Ele achava que merecia recompensa. E se sentia superior aos pecadores. Então o evangelho, para Keller, não é só escolher entre ser religioso ou irreligioso, moralista ou liberal. É uma terceira via. Exatamente. Uma via que começa com a humildade. Reconhecer que esses dois projetos de autossalvação falham. Tanto a rebeldia aberta quanto a justiça própria nos deixam longe do coração do Pai. A gente precisa de algo que venha de fora. A gente precisa da graça. Isso nos leva para a ideia da perdição do irmão mais velho, que não é aquela miséria óbvia lá do chiqueiro, mas algo mais sutil e talvez até mais perigoso. Sim, porque muitas vezes se veste de virtude, né? Keller aponta sinais que a gente vê na parábola e vê por aí. Aquela raiva profunda quando a vida não sai como a gente acha que merece, porque afinal eu sou bom. Um senso de superioridade moral, sempre se comparando e julgando os outros. Uma obediência que parece um fardo pesado, sem alegria. Trabalhei como um escravo. E uma insegurança lá no fundo sobre ser amado de verdade. O que leva a buscar provação o tempo todo. Ou a ter uma vida de oração que é só pedir coisa, pedir, e não desfrutar da relação com Deus. É assustador pensar que alguém pode estar perdido, mesmo sendo visto como bom. E o perigo é que essa pessoa, muitas vezes, nem percebe que precisa de ajuda. Justamente, por isso Jesus contou a parábola para eles. Era para ser um espelho bem desconfortável. Ok. Se os dois caminhos falham, qual é a solução? O Keller sugere que falta alguma coisa na parábola para ter uma resolução completa, né? Especialmente para o irmão mais velho. Sim, a gente vê o amor do pai que vai atrás dos dois filhos. E a gente vê a necessidade de um arrependimento mais profundo, não só pelos pecados maus, mas pelo orgulho, pela autossalvação por trás das ações boas. Mas Keller pergunta, quem é que de fato paga o preço da reconciliação? É verdade. Nas outras parábolas da ovelha, da moeda, tem uma busca ativa. O pastor vai, a mulher procura. Aqui, o pai acolhe. Mas quem vai buscar o irmão que se perdeu? Ou quem paga a conta para ele voltar para a família? Pois é, o pai já tinha dado a parte do filho mais novo. Quando ele o recebe de volta, o custo cai sobre quem? Sobre o irmão mais velho, a quem o pai diz, tudo que eu tenho é teu. Readmitir o irmão ia diminuir a herança dele. O perdão nunca é de graça, né? Sempre custa para quem perdoa. E o irmão mais velho claramente não estava disposto a pagar esse custo. Ele só pensava no que ele perdeu, não no irmão que foi achado. É exatamente aí que o Keller introduz a figura de Jesus, como o verdadeiro irmão mais velho, aquele que a parábola não mostra explicitamente, mas que toda a história da fé revela. Explica melhor essa ideia do verdadeiro irmão mais velho. Jesus é aquele que não ficou lá no céu ressentido. Ele desceu, ele veio para a terra nos procurar. Tanto nós, os irmãos mais novos rebeldes, quanto nós,
os irmãos mais velhos cheios de justiça própria. E foi ele quem pagou o preço da nossa reconciliação. Aquele custo infinito que o irmão da parábola nem quis considerar. Exatamente. Keller descreve a cruz como um momento em que Jesus viveu o nosso exílio, a nossa rejeição, a nossa dívida existencial. Ele assumiu o custo da nossa rebeldia e da nossa autojustiça para que a gente pudesse ser acolhido de graça na família de Deus. Ele é o irmão mais velho que não só nos busca, mas que paga a nossa conta, com a própria vida. Entender isso, a profundidade do nosso problema, das duas formas de estar perdido, e o custo imenso da solução, o sacrifício de Jesus. É isso que realmente transforma o coração. Segundo Keller, sim. É isso que quebra o ciclo. Não preciso mais me rebelar abertamente, nem tentar comprar o favor de Deus com o meu esforço. A resposta vira gratidão. Vira amor por aquele que pagou tudo. A obediência deixa de ser um fardo de escravo e vira uma resposta de amor de filho. Como isso se conecta com a história maior da Bíblia, com a nossa experiência de vida? O Keller menciona o tema do exílio e do retorno ao lar. Sim, aquela sensação que a gente tem, né? De não estar completamente em casa aqui neste mundo. Uma nostalgia por algo mais. O C.S. Lewis chamava de Sehnsucht. Keller liga isso à narrativa bíblica. Fomos criados para estar na presença de Deus, no Éden, no nosso lar. Mas escolhemos o exílio quando buscamos autonomia, como o filho mais novo. E Jesus viveu o exílio máximo. Sim, na cruz, para poder nos trazer de volta para casa. E a ressurreição dele é a garantia, não só de perdão, mas de uma restauração completa no futuro. Um retorno definitivo para esse lar. Isso, a promessa de um novo céu, uma nova terra, onde Deus vai morar com a gente. O banquete no final da parábola é um símbolo poderoso disso. Mas também é um símbolo da vida que a gente pode começar a viver agora. Salvação como um banquete. O que isso quer dizer para nós hoje? Keller explora alguns aspectos disso, né? Exato. Primeiro ele diz que é experimental. A fé não é só teoria, é para provar e ver. O amor, a alegria de Deus são coisas que a gente pode sentir e experimentar no coração pelo Espírito Santo. Não é só conceito. E depois? Segundo, tem uma dimensão material. O cristianismo não despreza o corpo, o mundo físico. A promessa é de restauração, não de fuga. E isso nos motiva a trabalhar por justiça, a cuidar da criação agora, como uma prévia do banquete final. Faz sentido. E o terceiro aspecto? É o crescimento individual. Assim como a comida nos alimenta, o Evangelho precisa ser continuamente digerido, aplicado, para nos transformar. A mudança real vem de entender a graça, não só da força de vontade. E por último, não estamos sozinhos nisso. Não mesmo. É comunal. Banquetes são para ser partilhados. O crescimento espiritual acontece em comunidade, na igreja. A gente precisa uns dos outros para conhecer Jesus mais plenamente. Então, esses 4 pontos mostram que o convite para o banquete não é só para o futuro distante. É para começar a viver essa realidade de graça, alegria, serviço e comunidade, hoje mesmo. Exatamente. É um chamado para já ir saboreando a festa. Keller usa uma analogia muito bonita do filme A Festa de Babette. Aquelas 2 irmãs viviam uma vida super rígida, austera, enquanto o general tinha buscado sucesso no mundo. Mas os 2 caminhos deixaram um vazio, né? Pois é. E aí vem o banquete da Babette. Um ato de graça pura, extravagante, custoso e que transforma aquela comunidade. Traz reconciliação, alegria, um vislumbre de uma realidade onde, como diz o Salmo, a justiça e a paz se beijam. É uma metáfora linda da graça de Deus invadindo nossa vida. E Jesus seria aquele que oferece essa terceira via, esse banquete de graça que une o que parecia impossível de juntar, a nossa necessidade profunda e o amor abundante do Pai. Perfeito. Ele é o verdadeiro anfitrião e, ao mesmo tempo, a própria substância do banquete. Então, para a gente amarrar essa nossa conversa sobre o Deus pródigo do Keller, a parábola, na visão dele, expõe 2 formas muito comuns da gente estar perdido. A rebeldia aberta, do filho mais novo, e a autojustiça mascarada do filho mais velho. E as 2 nascem do mesmo problema. Um coração que quer usar Deus e não amar a Deus. E a parábola aponta para a única solução, essa terceira via radical da graça que a gente encontra em Jesus,
o verdadeiro irmão mais velho, aquele que pagou o preço infinito para nos trazer de volta para o banquete do Pai. Uma festa que, como vimos, podemos começar a saborear agora mesmo, de forma real, experimental, impactando o mundo, crescendo como pessoas e crescendo juntos em comunidade. O Keller nos deixa pensando que entender isso tudo não é só um exercício intelectual, né? É a chave para a gente encontrar liberdade. Seja da amargura do irmão mais velho ou do vazio do irmão mais novo que talvez existam em nós. Exato. E talvez a pergunta para a gente levar daqui seja essa. Com qual dos irmãos a gente mais se identifica nas nossas lutas, nas nossas motivações secretas? E o que significaria, na prática, aceitar de verdade o convite para a festa do Pai? Entendendo não só que é de graça, mas ficando maravilhado com o custo imenso e transformador que ela teve. Fica aí a reflexão.